e totalmente amortecido, diluindo as antes vigorosas conexões do espírito com o corpo. Ato contínuo, ele passou a aplicar a mesma energia na área cardíaca, realizando movimentos especiais, como que desatarrachando matrizes vibratórias que se fixavam ao órgão e a todo o campo em volta. Observei que o órgão pulsava desordenadamente. Enquanto operava, ele chamou-nos a atenção para o músculo cardíaco, assinalando a notável bomba injetora de sangue para todo o organismo encontrar-se desgastada. As sucessivas alterações da pressão arterial foram demasiadamente fortes para os tecidos que a constituem. A semelhança de uma borracha muito esticada, que é liberada abruptamente, agora se apresenta com a tessitura distendida, sem a mesma plasticidade que lhe faculta as pulsações. A fibrilação auricular produz extrasístoles e, em consequência, irrigação irregular do sangue no organismo. Por outro lado, os impulsos estão perdendo seu ritmo, em decorrência da interrupção elétrica nos ventrículos e na aurícula, que estamos produzindo propositalmente, propiciando a próxima e inevitável parada cardíaca. Logo que essa ocorra, a falta de oxigênio no cérebro, já danificado, irá completar-lhe a morte, portanto, a cessação da vida física de nossa paciente. A operação teve curso prolongado, ensejando-nos acompanhar o esforço dos diversos órgãos para prosseguirem nas suas funções, cada vez mais deficientes, até a cessação, uma após a outra, por completo. Quando ocorreu parada cardíaca, o monitor disparou, atraindo um enfermeiro e, logo depois, a cardiologista, que deram início ao processo de ressuscitamento por massagens, prosseguindo com os aparelhos específicos, aplicando choque respirador automático. Tudo em vão, naturalmente, porque o fenômeno era desencadeado de nossa esfera para o mundo físico, antecipando um pouco a ocorrência normal. Embora pudéssemos ter acompanhado a morte fisiológica, a desencarnação total ainda não houvera acontecido. Os vínculos perispirituais permaneciam e começavam a afrouxar-se. Dando continuidade ao processo, o hábil médico trabalhava os laços fluídicos, de forma que os dissociasse com muito cuidado. À medida que dava continuidade, pudemos ver a exteriorização das energias físicas, a princípio, muito escuras e densas, tornando-se mais etéreas e sutis, avolumando-se exteriormente, enquanto o perispírito era liberado das artérias, veias e vasos cuja corrente sanguínea, que lhe servia de suporte, decompunha-se. Um símile perfeito do corpo somático foi se formando diante de nós, ensejando-nos acompanhar a constituição espiritual da senhora desencarnada. Apresentava as mesmas características da organização fisiológica, inclusive no aspecto de desgaste e de sofrimento. Algumas emanações continuavam sendo liberadas pelo corpo, que ainda retinham o espírito junto ao invólucro material. Petitinga, percebendo as minhas interrogações silenciosas, aproximou-se, vindo em meu auxílio e esclarecendo-me. Trata-se do fluido vital que se vai exteriorizando e desaparece a pouco, facultando a decomposição cadavérica. Quando se trata de espíritos sensualistas, perversos, utilitaristas, cujos interesses sempre estiveram vinculados à matéria, essas energias continuam atando o desencarnado aos despejos orgânicos, proporcionando-lhe sofrimentos, que são assimilados pelo perispírito, o que lhe dá a impressão de que a morte não ocorreu. Noutros casos, como neste, a diluição dá-se lentamente até a total liberação, não produzindo danos de natureza alguma no ser desencarnado. Ante o insucesso da operação de ressuscitamento promovida pela equipe cardiológica, o especialista declarou-a morta, propondo as providências para a remoção do cadáver para o local do velório, ao tempo em que o serviço social do nosocomio comunicou à família da senhora a infausta ocorrência. Os filhos, bruscamente despertados para a realidade dos últimos acontecimentos, que culminavam na irreparável perda da mãezinha, foram acometidos de sincero sofrimento, pela primeira vez percebendo a grandeza daquela que a tudo renunciara em favor da harmonia doméstica e da felicidade deles. Sentiam-se agora inseguros em torno do futuro, em face das difíceis conjunturas que se lhes apresentavam de uma só vez. Afinal, a vida física é impermanente, e tudo nela está sujeito a fenômenos inesperados, por mais se lhe programe de forma otimista e tranquilo o transcurso. O doutor Marco Aurélio, porque em estado de coma, não tomou conhecimento das nefastas consequências da sua leviandade e dos seus disparates que, por pouco, não o comprometeram mais gravemente.
Padecendo a injunção obsessiva do adversário desencarnado que o exauria em vampirização cruel, mas que ele acolherá espontaneamente no psiquismo, em face dos desalinhos que se permitirá, prosseguiria na investidura carnal por mais tempo, de modo que se beneficiasse moral e espiritualmente do processo reparador. Sua veneranda genitora espiritual, que viera especialmente para as terapias aplicadas em seu favor e da sua esposa, auxiliando-a na libertação do invólucro carnal, acercou-se de Dona Lucinda, agora liberada do corpo entorpecida, solicitando ajuda de 2 membros do nosso grupo para conduzi-la ao nosso acampamento, onde ficaria internada em pavilhão apropriado, para posterior remoção à nossa esfera, após o sepultamento cadavérico. Os restantes fluidos que uniam o corpo ao espírito foram destrinçados delicadamente e agora, o restante que se evaporava dos despojos carnais, não mantinham amarra alguma com ser propriamente dito. A bulha terrível diminuíra nas ruas da cidade tumultuada, com a chegada do amanhecer, no seu fulgurante carro de luz. Aquele era o último dia do espetáculo de perversão e loucura ao que se entregaram os foliões, agora cansados, que iriam, logo mais, contabilizar os prejuízos emocionais, financeiros e morais dos descalabros que se permitiam. Naturalmente, esse despertar não influenciaria muito nas suas decisões para uma vida morigerada, antes, em razão do vício que se facultavam, sentiam mais ainda o assolar dos desejos para o prosseguimento da bacanal. Como não pudéssemos ser úteis naquela unidade hospitalar, após o trabalho a que nos dedicáramos, o bondoso mentor convidou-nos a retornar ao nosso local de repouso e reflexões, a fim de darmos prosseguimento aos futuros compromissos que nos aguardavam. Havíamos estado em atividade junto ao Dr. Marco Aurélio e sua família durante os últimos quase 3 dias. Discussões sobre a desencarnação. Em nosso acampamento, a movimentação era expressiva. Alguns grupos retornavam das atividades realizadas, como sucedera com o nosso. Comentários jubilosos podiam ser ouvidos em toda parte. O nosso mentor buscou colher informações com outros responsáveis pelas tarefas iniciais e a satisfação coroava todos os semblantes de emotividade feliz e gratidão a Deus. Petitinga, nós, e os demais amigos demoramos-nos em conversações edificantes, repassando os acontecimentos recentes, quando me referi. E é a primeira vez que participo de uma desencarnação promovida pelos espíritos nobres. Pareceu-me surpreendente, abrindo-me campo a muitas interrogações. Como já lhe fora habitual a tarefa de tal magnitude, o amigo Petitinga, percebendo meu constrangimento em propor questões específicas, elucidou-me. E natural que produz estranheza, quando se acompanha um processo desencarnatório promovido pelos espíritos guias. Isso, porém, não constitui exceção. Há maior número de processos libertadores provocados pelos anjos da guarda, do que se tem notícia na Terra. O amor não é conivente com o erro. Diante de determinadas situações graves, quando podem esfacelar-se labores cuidadosamente trabalhados ou periclitam decisões importantes, como resultado das torpezas humanas, a interferência dos programadores da reencarnação, interrompendo-a, torna-se necessária, a fim de serem recambiados ao lar aqueles que antes foram conduzidos ao processo experimental. Da mesma forma que ocorre com espíritos vacilantes ou seriamente comprometidos poderem desistir do renascimento no corpo já em formação, quando temem o fracasso que pode dar-se, sob a assistência dos seus mentores provocam o aborto espontâneo, a desencarnação então tem vigência mediante recursos equivalentes, o que é normal. Considerando-se o tempo que restava à nossa beneficiada, que não lhe traria maior soma de proveitos, podendo, pelo contrário, transformar-se em razão de desequilíbrio, como consequência dos impedimentos corporais para a comunicação, para o reconforto moral, aprisionada como estava em um cárcere de células, sem campo para crescimento espiritual relevante, a providência constitui um ato de misericórdia para com ela. O seu mérito, diante das vicissitudes e provações, facultou-lhe o retorno em paz, sucedido de breve recuperação, prosseguindo a aprendizagem evolutiva em liberdade. Conforme disse Jesus, pois digno é o obreiro de seu salário. Lucas 10, 7. Germano, o colaborador discreto que cooperara na condução de Dona Lucinda ao acampamento, obtemperou. Realmente, providência de tal monta constitui misericórdia de Deus em nome do amor que não cessa. Na situação de encarceramento que a paciente vivia em contínua tensão extenuante,
Ao acompanhar os deslates familiares, sem nada poder fazer, podia entrar em crise emocional, desarticulando o complexo trabalho de iluminação já realizado. Observei que, durante a sua remoção para o pavilhão em que se encontra, apresentava sereno antes angustiado semblante. A respiração fazia-se-lhe ritmada e exteriorizava a significativa expressão de harmonia. Recordo-me que, oportunamente, houve referências de diligente técnico espiritual em desencarnação, explicando a maneira como colaborou na libertação de um missionário do amor e do conhecimento, antecipando-lhe o retorno à espiritualidade. Ele o vera reencarnado com tarefas adrede estabelecidas, queria mudar, conforme vem ocorrendo, o comportamento de grande parte da sociedade humana. Desincumbia-se muito bem do compromisso, arrostando todas as consequências da sua decisão de ser fiel ao dever assumido. O orgulho não o perturbara, nem as calúnias o desanimaram. O veneno do ódio não encontrou campo para instalar-se-lhe na mente nem no sentimento nobre. As perseguições tornaram-se-lhe estímulo para o prosseguimento. No entanto, quando percebeu a proximidade da morte, pôs-se a elaborar projetos e diretrizes que, não obstante fossem muito importantes, poderiam desvirtuar o conjunto do trabalho, que sempre acompanha a marcha do progresso, não devendo ficar atado a programas estatutários rígidos. Em cada época o processo da evolução faculta as atribuições compatíveis para o desenvolvimento dos ideais, que devem permanecer abertos às naturais contribuições da cultura e da experiência. Porque o risco de mudança de diretriz viesse a ocorrer, abrindo espaço para novas sortidas na obra que não era dele, para o seu e o bem do trabalho, foram tomadas providências em altas esferas, a fim de que retornasse antes do tempo, sem qualquer prejuízo para o ministério concluído com grande êxito. O amigo reflexionou em silêncio por um pouco, e aduziu: a princípio, ante a minha imaturidade espiritual, fiquei chocado com a providência. Posteriormente, recordando-me de muitos fracassos pessoais bem como de outros companheiros, que não conseguiram superar as más inclinações, entendi que a ocorrência houvera sido portadora de grande sabedoria e misericórdia para com o obreiro. Desencanado, recompôs-se, compreendeu o sucedido e preparou-se para novo cometimento, havendo retornado ao palco terrestre em nova reencarnação, quando pôde dar prosseguimento à obra missionária, aplicando os recursos vigentes da cultura e da ciência contemporâneas. Não fora aquela decisão dos seus mentores e poderia ter sucumbido ao excesso de zelo pela preservação do seu ministério, esquecido de que Deus vele e lhe cabem as decisões para os sucessos futuros. Isso não implica manter-se uma atitude de imprevidência, transferindo a responsabilidade para o Senhor, mas serve de advertência para o excesso de zelo e de preocupação, quanto ao porvir dos empreendimentos executados. Germano, que até então se mantivera em silêncio, pediu licença e adiu. O corpo é sempre um anestésico poderoso para as lembranças espirituais. Mesmo que o espírito consiga manter-se em constante contato com a retaguarda de onde procede, o mergulho na matéria apaga parte ou a totalidade das recordações, quando não as confunde completamente. Ao mesmo tempo, as circunstâncias sociais e as lutas do dia a dia assinalam-lhe o comportamento com as suas impressões, desorientando-se por melhor intencionado que seja. Mesmo quando o portador de alto gabarito evolutivo, não transita pelo mundo sem experimentar-lhe as injunções penosas. Não é raro notar-se, em verdadeiros apóstolos do amor e da caridade, reações humanas desconcertantes, quais o ciúme, a mágoa, quando não acolhidos ou desafiados por outrem, que não concorda com as suas ideias, ou ressentem-se com outros que lhes parecem competidores. Acostumados a ser apoiados, respeitados em consequência da sua conduta elevada, escorregam na paixão pessoal, às vezes, tomando atitudes surpreendentes, que se opõem à sua própria forma de ser. E o denominado lado humano, a presença dos atavismos não superados, que em nada lhes diminui a grandeza. Por essa, como por outras razões, o socorro dos guias desencarnados vigilantes torna-se essencial para o êxito de qualquer espírito comprometido com a verdade. Ante a pausa, que se fez espontânea, Petitinga concluiu: conheço inúmeros casos de trabalhadores da seara espírita que, por mérito uns e por necessidade, outros, de não mais se complicarem, foram retirados do casulo carnal, a fim de prosseguirem mais tarde, quando as circunstâncias assim o permitissem. Não estando predeterminada com fixidez a data da desencarnação, podem os técnicos espirituais postergar-lhe ou antecipar-lhe a ocorrência,
depois de minuciosa análise dos fatores que sejam levados em conta para a operação. Recordemo-nos que a ordem de libertação de nossa irmã Lucinda veio de mais alto, por meio da veneranda sogra, encarregada de conduzi-la ao novo pouso. Assim como as providências para a viagem ao orbe terrestre obedecem a uma programação correspondente, o retorno igualmente atende a interesses relevantes. Prolongamos as conversações edificantes, entretecendo considerações em torno de diversos vultos históricos, principalmente alguns que se tornaram verdugos da sociedade e não tiveram a existência interrompida, quando indaguei ao mestre Petitinga. Porque esses sicários da humanidade, quando não expulsos do poder pelos movimentos revolucionários ou pela morte, têm a existência física prolongada, como tem ocorrido em ditaduras perversas e governos arbitrários? O amigo sorriu, simpático, e respondeu-me: a Península Ibérica foi exemplo disso, não há muito, como outros povos submetidos a injunções políticas iníquas, nas quais a liberdade teve as suas asas cortadas, impedindo-a de voar. Essa ocorrência justifica-se e prolonga-se porque dela se derivam benefícios não identificados de imediato. Ninguém tem o direito, porém, de tomar nas mãos a clava da justiça, de infligir sofrimentos a outrem, de castigar a sociedade desatenta, porque os divinos códigos dispõem de recursos próprios para promover o avanço do ser humano em si mesmo, bem como do grupo em que se encontra. Todavia, considere-se que muitos desses desalmados usurpadores do poder, que vêm repetindo os desmanos através dos tempos, são trazidos à Terra para terem nova oportunidade de amar e servir, reabilitando-se dos crimes transatos. Porque não consigam a transformação e obtêm pelos escusos caminhos do crime e da perversidade, tornam-se, sem dar-se conta, instrumentos da vida, para que o progresso ocorra pelo sofrimento das massas, que assim resgatam os seus gravames, enquanto eles mais complicam a própria situação. O ódio que geram é absorvido e assimilado, tornando-os piores no comportamento e mais vigorosos nas atividades insanas. Mas não escapam ao inevitável retorno. Quando a vida for considerada como a do espírito sem as roupagens físicas, sendo o corpo, no entanto, valioso instrumento para a conquista de valores intelecto-morais, as reflexões a seu respeito serão realizadas de maneira correta, colocando-se o mundo dos efeitos em plano secundário e cuidando-se das causas, que devem sempre ser vivenciadas com elevação, das quais se derivam os resultados que se refletem na organização física. A edificante conversação tomou-nos um par de horas abençoadas, ensejando-nos material para maturação e aprendizado. Ainda interessado na irmã Lucinda, indaguei ao amigo Germano se poderíamos visitá-la na câmara de repouso em que se encontrava. Muito bem-humorado, o amigo anuiu com prazer e os demais companheiros resolveram seguir conosco, dominados por sentimentos elevados. Encontramo-la em repouso, assistida por enfermeiros dedicados de nosso plano, que a acompanhavam com carinho filial, atentos a qualquer ocorrência. Nesse momento, tivemos a imensa alegria de ver chegar a elevada benfeitora que a trouxera de volta à espiritualidade. Saudou-nos, afetuosa, e agradeceu nossa visita. Ato contínuo, convidou-nos a uma oração em favor da recém-desencarnada, a fim de facilitar-lhe a adaptação, facultando-lhe um suave despertar, que somente aconteceria alguns dias depois. Aquecemos, prazerosamente, e todos elevamos os pensamentos às esferas sublimes, rogando o auxílio dos seus a viajante vitoriosa após a sua jornada coroada de bênçãos, decorrentes do sofrimento e da resignação, do dever retamente cumprido e do perdão. Ficamos algum tempo, o suficiente para expressarmos o carinho de que nos sentíamos enriquecidos, retornando ao nosso setor de atividades. O fracasso de Laércio. Às primeiras horas da noite, o Dr. Arquimedes comunicou-nos que teríamos nova atividade a atender, dentro da programação estabelecida. Tratava-se de uma visita a ser feita ao irmão Laércio Urbano de Souza, que se encontrava em lamentável estado de desequilíbrio espiritual, decorrente de sucessivas situações perturbadoras. A fim de inteirarmos-nos, pelo menos parcialmente, do problema em pauta, explicou-nos. Laércio é o exemplo típico do fracasso que decorre da invigilância. Portador de títulos de respeitabilidade, encontra-se dominado por pertinaz obsessão que o consome a largos passos. Logo depois que a mensagem do Consolador encontrou ressonância no mundo, inúmeros espíritos que haviam delinquido, no passado,
nas fileiras do cristianismo, ora arrependidos e encorajados pelas possibilidades de serviço iluminativo, solicitaram a reencarnação com o objetivo de reparar os graves delitos, trabalhando em prol da construção da nova sociedade. Entre eles, na segunda década do século XX, destaca-se o nosso irmão Laércio. Advertido quanto aos perigos do empreendimento que desejava desenvolver, especialmente na divulgação do espiritismo, mediante cujo desempenho se libertaria dos clamorosos erros, retornou ao proscênio terrestre com valiosos recursos de inteligência e de discernimento, bem como acolhitado por outros espíritos que se lhe vinculavam, de modo que, juntos, pudessem liberar-se das terríveis flagelações que impuseram a não pequeno número de vidas. Eram-lhes exigidas muita renúncia e humildade, de modo que enfrentassem os adversários de ambos os planos, físico e espiritual, com bondade e misericórdia, acima de tudo superando as tendências maléficas ainda vigentes nas heranças emocionais. Remanesciam suas complexas perturbações dos já longínquos dias do período de Catarina de Médicis, na França, particularmente antes, durante e depois da terrível noite de 23 para 24 de agosto de 1572, denominada como de São Bartolomeu. Vinculado pessoalmente a Carlos IX, um dos 3 últimos reis valores da França, filho de Catarina, desempenhou papel relevante na Grande Matança. Carlos IX era portador de caráter débil e atormentado. Embora católico, era muito influenciado pelo almirante Gaspar de Coligny, um dos nobres líderes protestantes huguenotes. Sua mãe, descendente dos Médicis, de Florença, era ambiciosa e temerária, e durante as lutas religiosas tergiversou entre a conciliação e a ação, desencadeando as sucessivas ondas de assassinatos, nos conflitos religiosos que arrebataram mais de 50.000 vidas no território francês. Apesar de justificar os massacres que provocara, como em defesa da fé religiosa, os mesmos não se fundamentavam exatamente na necessidade de preservar a religião professada, que se encontrava algo abalada no país, ante o avanço do pensamento calvinista huguenote. A terrível matança resultou de um golpe muito bem urdido, de um lado inspirado pela duquesa de Nemours e seu filho Francisco de Lorena, duque de Guise. Entre os dois mundos por outro, como desforço pelo destaque de seu genro Henrique de Navarra, casado com sua filha Margarida, aproveitando a presença dos protestantes em Paris para a cerimônia matrimonial. Igualmente era uma forma de livrar-se do célebre almirante que reconhecidamente exercia grande influência pessoal sobre o seu atormentado filho Carlos IX. A palavra do amigo tornara-se comedida e calma, denunciando a inominável tragédia, de cujos danosos efeitos milhares de espíritos envolvidos ainda sofrem as consequências desastrosas. Mantendo-nos presos nas informações, prosseguiu, aclarando-nos, o nosso atual Laércio esteve envolvido com o crime generalizado, naqueles dias, na condição de amigo destacado, repetimos, do aturdido Carlos IX. Envolveu-se em lutas acerbas e vergonhosas, fingindo defender a fé religiosa e a flor de lis, símbolo da monarquia francesa. Dissoluto e venal aproveitou-se da loucura coletiva que invadiu o Palácio das Tuileries, em Paris, a fim de beneficiar-se, adquirindo prestígio e poder, ao lado dos aturdidos governantes. A morte, porém, que a todos convoca a horizontalidade do corpo no solo das necrópolis, arrebatou-os, um a um, enquanto os lamentos e gritos das vítimas, por muitos anos apavoraram os habitantes do palácio que ficara macabro, aguardando seus algozes além das fronteiras de cinza do corpo físico. Quando François Pierre desencanou, pois esse era o seu nome, foi recebido num horrendo espetáculo de vingança, organizado pelos seus inimigos igualmente impiedosos, que lhe dilaceraram todas as esperanças e alegrias, por longo período, até que a oração sincera e a intercessão de benfeitores misericordiosos arrancaram-no dos lôbregos abismos nos quais se encontrava, trazendo a reencarnação expurgadora, que se repetiria nos 3 séculos seguintes. Recuperando parte dos gravames, começou o processo de conscientização de si mesmo, resolvendo-se por socorrer aqueles que antes o martirizaram, suas vítimas pretéritas, na condição de médico generoso e devotado. Por fim, candidatou-se ao retorno, nesta hora de verdadeiro renascimento do Evangelho, ao lado de outros abnegados amigos que pretendiam reabilitar, mediante os próprios exemplos, a palavra de Jesus, por diversos séculos deturpada e vilipendiada. Vinculado à esposa daqueles dias de loucura, a companheira seguiu-o em pós,
a fim de partilhar das lutas que seriam travadas, bem como 2 filhos aos quais deveria erguer com sacrifícios e abnegação. Em face da palavra brilhante e do raciocínio lúcido de que era portador, dedicar-se-ia à exposição da doutrina espírita no seu tríplice aspecto, enfatizando mais a parte moral religiosa, erguendo-se e alçando aqueles que se encontravam no vale das aflições por sua responsabilidade ou não, aos paramos do amor e da renovação interior. Novamente interrompeu o fluxo da narração, de modo que pudéssemos absorver as informações e entender as ocorrências do malogro, dando continuidade. Renasceu com excelentes possibilidades de êxito, aquinhoado com um corpo saudável e simpática aparência, havendo-se revelado um pensador exímio, que se dedicou ao magistério superior. Educando as novas gerações estaria contribuindo em favor de uma sociedade melhor e mais justa. Tocado pelos fenômenos mediúnicos de que era instrumento a esposa, logo após o matrimônio passou a estudar a codificação espírita, sentindo-se arrebatado pela justeza de conteúdos científicos, filosóficos, morais e religiosos, tornando-se muito lúcido expositor das suas lições. De voz agradável e raciocínio brilhante, as suas concorridas palestras e oportunos discursos sensibilizavam os ouvintes, que se sentiam comprometidos com a transformação moral de que tinham imperiosa necessidade. Nesse ínterim, aproximou-se de nobre medianeiro das verdades espirituais, que contribuía com elevada conduta e informações relevantes em favor do desdobramento e atualização da doutrina espírita, mergulhando a mente e o sentimento nas páginas luminosas de que aquele era intermediário. Os laços afetivos tornaram-se muito vigorosos entre ambos, num restaurar da amizade que se iniciara no período Médicis, quando o mesmo igualmente estivera junto à corte, sem envolvimento, porém, na tragédia ignominiosa. Numa das memoráveis reuniões de esclarecimento mediúnico, foi ele informado a respeito das graves tarefas que deveria desenvolver na terra, dos gritos ingentes que o cercavam e a família, em razão dos acontecimentos anteriores, que lhe foram relatados com riqueza de detalhes. Não poderia nem deveria falhar, consciente que estava da oportunidade incomum da reencarnação, em cujas malhas conseguiria a reabilitação, com testemunhos, sem dúvida, e com muitos necessários sacrifícios. O nosso irmão Laércio aceitou a invitação do além e pôs-se na lide com toda a força da vontade rígida. Essa mesma vontade, quase férrea, seria um dos empecilhos à sua vitória, porque o fazia intransigente, intolerante em relação às faltas alheias, severo em demasia no lar e com os amigos, tornando-se, não poucas vezes, uma presença desagradável, quando não temida. O seu futuro, entretanto, desenhava-se rico de bênçãos, caso vencesse as tentações sexuais, a ânsia de poder, remanescentes das experiências caprichosas do ontem recuado. O Evangelho deveria ser-lhe o estímulo para prosseguir, mas também a cartilha disciplinadora dos impulsos doentes que o fragilizavam. Neste momento, porém, encontra-se exausto e revoltado, o trabalhador que abandonou a charrua no campo, retirou-se do combate e experimenta em comum um sofrimento. A oração perdeu o brilho nos lábios e na emoção, recusando-se a fazê-la e a receber a conveniente ajuda espiritual. Isto porque tombou em vergonhosa cilada preparada pelos inimigos, não se perdoando a falência. Visitemos, portanto, o nosso amigo e irmão sucumbido. Enquanto nos deslocávamos no rumo da residência de Laércio, eu conjecturava que muitos companheiros de luta anelam por conhecer o passado espiritual, os erros praticados e os meios de reabilitação. Não obstante, embora cientificados, transcorridos os momentos do entusiasmo da revelação, voltam à mesma condição de conflitos e de temores, de fragilidade e indiferença ante os deveres graves, permitindo-se a instalação de transtornos psicológicos e obsessivos lamentáveis. Aquele espírito, que possuía os melhores recursos para o triunfo, encontrava-se agora em triste situação, como decorrência da fraqueza moral ante os desafios que não soube ou não quis enfrentar. Automaticamente, revi-me no trajeto corporal anterior e comovi-me, considerando como é fácil cair, comprometer-se, e quanto áspero é o processo de ascensão. Envolvi o enfermo espiritual em vibrações de paz, sem atrever-me a qualquer tipo de consideração que lhe diminuísse o valor moral conquistado a duras penas. Quando chegamos, fomos surpreendidos pela presença de inúmeras entidades ociosas que ali se açoitavam, de ferrenhos inimigos pessoais do nosso paciente,
da psicosfera carregada de fluidos deletérios e de vibriões mentais que empestavam o ar. Sucumbido, em uma cadeira do papai, envelhecido e recurvado, o candidato à restauração do bem se apresentava quase vencido. O mentor solicitou-nos aos 4 que trabalhássemos na mudança psíquica do ambiente, retirando os espíritos exploradores e perniciosos que ali se agasalhavam, removendo as pesadas cargas de energia envenenada, que foram acumuladas nos últimos anos pelas mentes vadias em sintonia com o residente, a fim de tornar mais respirável o clima doméstico. Quase que imantada ao seu corpo físico, 2 espíritos, vulgar um ícaro ao outro, exploravam-lhe as débeis energias. O paciente não percebeu a nossa presença, o mesmo ocorrendo com os seus usurpadores de forças. Demos início à limpeza ambiental, combatendo as densas camadas fluídicas com energias especiais que sabíamos movimentar, conseguindo que alguns dos vagabundos espirituais debandassem em algazarra, logo que perceberam a nossa ação em conjunto. Permaneceram ainda alguns ociosos, habitues do domicílio e aqueles que constituíam elementos perigosos hospedados mentalmente pelo irmão Laércio. O doutor Arquimedes convidou o Germano, que também houvera sido médico em sua última jornada terrestre, a que examinasse o paciente. Após alguns minutos de cuidadosa observação, o nosso companheiro concluiu pelo diagnóstico da enfermidade desgastante que o consumia, ao lado de exploração das energias de que era vítima pelos desencarnados exploradores. Trata-se de uma neoplasia maligna da próstata, disse, lentamente, com metástases quase generalizadas. O processo vem se agravando há mais de 10 meses, considerando-se a área orgânica invadida pelas células degeneradas. Uma cirurgia, em momento próprio, tendo-se em vista o progresso da medicina nesse campo, o teria liberado do mal que ora o consome. Concordo plenamente com o amigo, anuiu o mentor. O irmão Laércio deixou-se arrastar pelo sexo indisciplinado, desrespeitando o lar que lhe era sagrado, quando se encontrava no auge da programação espiritual. Seus inimigos, que lhe conheciam a debilidade moral, impossibilitados de arrastá-lo à queda, aproximaram do seu lar uma parenta portadora de muita beleza física e sensualidade, que experimentava dificuldades matrimoniais, recentemente abandonada pelo consorte. Insinuante e dependente das sensações do sexo mal conduzido, procurou o apoio dos familiares, recebendo orientação e palavras de conforto. Inspirada, porém, pelos adversários do trabalhador espírita, passou a acalentar desejos lascivos em relação a ele e, pouco tempo depois, terminou por arrastá-lo ao leito do adultério, embora a confiança a quem ambos depositava a esposa fiel. Enredado nos fluidos do desejo, hipnotizado pelo prazer e fascinado pelo gozo, ele entregou-se à luxúria e ao conforto que ela podia proporcionar-lhe, fugindo ao convívio da família, onde não mais parecia encontrar bem-estar ou alegria. Prosseguiu na farsa de abordar temas morais, sem condições íntimas para fazê-lo. Passados, porém, os primeiros tempos de desequilíbrio, distante da família e sentindo-se perdido, resolveu-se pela separação legal da esposa, e depois, da infeliz companheira que o arrastou ao tombo, passando a cultivar pensamentos perturbadores, telementalizado pelo adversário suez que o espreitava. Lentamente foi se deixando vencer, sentindo-se indigno de prosseguir na tribuna e na imprensa com a sua contribuição, mantendo somente os compromissos como educador desestimulado, a fim de atender aos impositivos da lei junto aos familiares, desaparecendo de circulação. Atualmente, em face da consciência de culpa que ajudou o processo de desencadeamento do câncer prostático, totalmente subjugado, pensa fugir do corpo por intermédio do famigerado suicídio. O guia manteve-se em silêncio, contemplando o companheiro que se deixou vencer pelos desafios da experiência evolutiva para os quais fora preparado. Nenhuma jornada está isenta de dificuldades, de empecilhos, de tropeços. A queda é natural, mas o soerguimento é impositivo da marcha. Espírito algum pode permitir-se o luxo de desistir, porém, continuar tentando, de todas as formas possíveis, a realização dos compromissos libertadores. Estava meditando sobre a dificuldade enfrentada pelo irmão vitimado em si mesmo, quando o doutor Arquimedes convidou-nos à ação. Não há tempo a perder. Utilizemo-nos da debilidade orgânica e emocional do nosso Laércio e desloquemo-lo daqui, com os seus sequazes, conduzindo-os ao nosso acampamento. Terapia desobsessiva.
O Dr. Arquimedes examinou detidamente o enfermo sob a cruel obsessão corporal e compreendeu que a sua remoção era mais viável sob o parcial desdobramento pelo sono, o que se propôs produzir mediante indução hipnótica, a cargo do amigo Germano que, convidado a operar, prontificou-se de boa mente, aplicando-lhe energias no chakra cerebral, entorpecendo-lhe a consciência a pouco e pouco. Percebi que a sua agitação mental cedeu lugar à calma, enquanto era delicadamente desdobrado da organização somática. O adversário implacável detectou a operação por experimentar as ondas psíquicas do magnetizador, mas não teve tempo de opor-lhe resistência. A imantação com o seu hospedeiro fazia-se tão completa que um assimilava as emoções do outro em intercâmbio contínuo. A outra entidade, porque frívola e aproveitadora, foi afastada por meio de choques aplicados pelo nosso mentor, desligando-se do aparelho genésico do paciente, que lhe sofria a injunção covarde. O seguir, fomos convidados a fixar o pensamento no obsidiado e no seu obsessor, formando um grupo interligado, e sob o comando do Dr. Arquimedes deslocamo-nos da residência em direção do núcleo de atividades, utilizando-nos do recurso valioso da volição. Em ali chegando, o paciente foi colocado sobre uma cama de campanha, muito simples, enquanto o seu verdugo permaneceu amparado e em sono profundo. Necessitamos de recolhimento e oração, esclareceu o psiquiatra operoso. Ele próprio, sob forte emoção, suplicou o divino auxílio em exortação fervorosa, cuja resposta fez-se imediata, mediante um jorro de suave luz de cor alaranjada, procedente do alto, que a todos nos envolveu completamente. Petitinga foi convidado à doutrinação do inimigo desencanado. Fazia-se necessária autoridade moral para dialogar com o rebelde, e o nobre companheiro de lida espírita possuía em elevado nível. Enquanto Germano libertava o indigitado perseguidor do transe hipnótico, ele recuperou a consciência e, identificando o círculo composto por espíritos lúcidos que lhe limitariam os movimentos, explodiu, colérico: não posso concordar com a covarde situação em que me encontro exposto. E, rilhando os dentes, com acentuado desprezo, pronunciou: então, o traidor e estúpido tirano dispõe de uma coorte de anjos que acorre a salvá-lo, como antes possuía um séquito de infames que o defendiam. Afinal, no momento, indago, defendê-lo de que ou de quem? Por certo, não será dele mesmo a culpa, já que malogrou por sua própria vontade, sendo indigno e ingrato. De nós outros, é inútil, porque o assessoramos e fomos por ele mesmo hospedados. Somos semelhantes e, graças a essa identidade moral, confundimos-nos, um no outro. E estrugiu uma gargalhada sardônica. O doutrinador, profundamente concentrado, não exteriorizou qualquer emoção, considerando, gentil. E certo que o amigo está consciente que não formamos uma coorte celeste, mas constituímos, sim, um grupo de irmãos interessados no bem em favor do próximo, que podem ser o amigo revoltado e o paciente sob sua terrível subjugação, ambos enfermos, em avançado estado de sofrimento, no entanto, recuperáveis. Sofrimento, em mim? Inquiriu o zombeteiro. Não me faça rir, pois que me sinto feliz e saudável, comprazendo-me em impor-lhe desespero, enquanto fruo o gozo da vingança que venho perseguindo há largo tempo. A vingança, meu amigo, redarguiu-lhe, sem afetação traço, é enfermidade da alma, portadora de grande perigo para aquele que se lhe submete. A semelhança da oxidação, da ferrugem que corrói o metal e o esmigalha com o tempo, instala-se nos tecidos sutis da mente e termina por destroçá-los, conforme lhe vem sucedendo. Os séculos de aflição ainda não lhe bastam para entender que somente o amor e o perdão libertam. O companheiro alega a afinidade que vige entre ambos, o que é legítimo. Lamentável, somente, que a sua aparente vítima prossegue felicitando-o, enquanto você supõe o contrário. Note que ele, nosso François Pierre, embora desorientado, não o identifica, conquanto você não consegue afastar-se dele, o que significa um prosseguimento de estado de vítima inerme, por permanecer imantado aos disparates por ele cometidos. Você nutre-se das suas energias e tornou-se-lhe um parasita psicofísico, nisso comprazendo-se e dependendo desse alimento. A hospedagem, porém, está perto de extinguir-se ante a próxima consumpção orgânica pela morte que dele se acerca, separando-os mesmo que contra sua vontade. Nunca, bradou, excitado, seremos separados.
5 séculos de misérias e aflições não podem ser encerrados a passe de mágica nem de mentira. Você citou o nome do cretino, aquele que ostentava, nos longínquos dias de 1572, quando suas atrocidades ceifaram inúmeras existências. Poderá então avaliar a eternidade das minhas penas. Sou-lhe vítima indefesa, como outros centenares, desde a hedionda noite de 23 para 24 de agosto, prosseguindo por muitos anos de interrupção e retorno do mal, sempre dolorosos. Morri e renasci várias vezes, num labirinto de ódio e de perseguição, que somente me tem enlouquecido no propósito em que me detenho, que é extingui-lo. Você sabe, tanto quanto eu, que isso é impossível. Não há como extinguir a vida, que jamais cessa. Por mais que seja retardada a sua manifestação, ela irrompe sobranceira, dando continuidade ao seu curso. Reconheço que tem razão, infelizmente. No entanto, desejo explicar que nesta sua miseranda experiência carnal ela estava preparando-se para fugir de mim, mudando de plano mental, mas eu consegui puxá-lo para o meu nível, graças à sua pusilanimidade e vilania. A minha mente, fixada na sua, criou raízes vibratórias muito fortes, facultando circular as ondas de energia que emito pelos seus neurônios e sistema nervoso, permitindo-me pensar nele e receber o ricochetear do seu pensamento em mim. Somos interdependentes agora, não havendo possibilidade de liberar um sem causar danos irreversíveis do outro. Se tentar arrancar os meus tentáculos psíquicos da sua miserável usina mental, ele enlouquecerá imediatamente, além do que já se encontra. Não há, portanto, alternativa. O socorro, que ele não merece, chega tarde demais. Não duvidamos das suas informações, antes cremos e respeitamo-las. Sucede, porém, que Laércio, meu e seu irmão, está encerrando a jornada terrestre em data prevista para próximo período. A nossa preocupação é com você, que será arrastado para a situação deplorável a que ele se atirará. Nossa compaixão por ambos, ante a impossibilidade de socorrê-los igualmente, elege você para ser feliz desde agora, enquanto ele o será mais tarde, bem depois. Não discutiremos, argumentando com lições que você conhece de sobejo. Soou o momento, no qual, com o seu consentimento ou sem ele, a divindade irá interferir, liberando-os, um do outro, responsáveis que são pelos padecimentos que se têm infligido. É conveniente que você se resolva pela conquista da paz, do progresso, avançando para o futuro, desamarrando-se do passado inditoso. Nenhuma força conseguirá libertá-lo de mim. Engana-se. Advertimo-lo que há leis que se encontram acima das nossas paixões e que nos comandam. Aproveite este momento ou descambará em abismos de sombras onde rebocará inconsolável por tempo indeterminado. A psicosfera ambiental fazia-se vigorosa ante as ondas sucessivas de vibrações que vertiam da esfera superior. Fascículos de luz desciam sobre nós e eram percebidos, sentidos pelo Vingador estupefato e irredutível. Nesse momento, orientado pelo mentor, Germano despertou obsidiado, que após alguns segundos percebeu o que estava acontecendo à sua volta, sendo acometido por pranto convulsivo, represado no imo há mais de 2 decênios. Trêmulo e esgotado, parecia estar um passo da loucura total, quando Petitinga dirigiu-lhe a palavra, convocando ao equilíbrio. E o despertar doloroso da consciência, meu irmão. Controle a emoção e esqueça as mágoas de si mesmo, a fim de beneficiar-se deste raro momento de elevação espiritual de que participa. Sob a ação das contínuas ondas de energia balsâmica, derramando-se no ambiente saturado de amor e compaixão que lhe eram dirigidos por todos nós, ele acerenou-se. Petitinga tocou-lhe o chakra cerebral, impondo-lhe com energia e doçura, François Pierre, recorde-se do dia 25 de agosto de 1572, após desencadeado o hediondo massacre dos huguenotes inimigos, reais ou imaginários, da Rainha de França. Recorde-se da câmara privada de Carlos IX, histérico pelo medo e pela sede de mais sangue. Recorde-se. Volte ao passado. O paciente, tomado de angústia indefinível, gritou, estentórico, recordo-me. Revejo-me ao lado do desvairado monarca, rindo e chorando, pedindo mais sangue, mais vidas para o hediondo festival da agonia. Pois bem, nessa oportunidade, comentou Petitinga, o seu foi um desempenho fatídico, antes iniciado com a conivência aos comportamentos insanos do filho de Catarina,
prosseguindo na sanha da destruição de vidas, por nada que tivesse significado, senão ambição e desgraça. O tempo que transcorreu não passou, porquanto existe apenas em forma de prolongamento no que denominamos como hoje. Aqui está uma das suas muitas vítimas, que prossegue aferrada ao desforço. Trata-se de Jean-Jacques de Villiers. Recordo-se. O espírito expressou uma face de tal horror que o transfigurou completamente. Não conseguiu repetir o nome embora o tentasse. Jesus programou este momento para que seja encerrado este capítulo desditoso de suas vidas, que se alonga desnecessariamente pelo tempo sem fim. Não me fale em Jesus, replicou o infeliz, não sou digno dele. Traiu novamente, como fizera antes, mais de uma vez, covardemente. Reconhece-o, bandido? Gritou-lhe o adversário vigoroso. Voltei a traí-lo miseravelmente, após prometer-lhe fidelidade, quando muito foi investido em minha recuperação. Agora devo consumir-me na minha total desventura. O insano inimigo prosseguiu desacatando com doestos e acusações sucessivas, mas o doutrinador, sem se preocupar com a sua alucinação, expôs ao atormentado, ele enviou-nos por amor a vocês ambos. Agora é o seu momento de iniciar a caminhada para a redenção. Nunca é tarde. Sempre surge oportunidade ensejando recuperação. Não tergiverse outra vez, malbaratando a ocasião cuidadosamente preparada para mudança de rumo na conduta que o assinala. Transido de angústia e estupor, François Pierre atirou-se aos pés da sua antiga vítima, suplicando-lhe, em pranto comovedor, se não te for possível perdoar-me todo o mal que te fiz, pois reconheço que não o mereço, pelo menos tem misericórdia de mim. Sim, revidou com um semblante patibular, no qual o ódio desenhou a máscara de frieza e crueldade, terei a mesma que me foi aplicada, quando me mandaste empalar, miserável, sem que eu houvesse cometido crime algum, na sorte da prisão em que fui atirado. Não me escaparás, pensando em sensibilizar-me com lágrimas de hipocrisia e de medo. Este é o teu momento de chorar, como aquele foi o meu de ser assassinado. A piedade que tiveste para comigo eu a devolverei, sentimento a sentimento. O rosto enrubescera de cólera e todo ele tremia. Podia-se notar-lhe os tentáculos constituídos pelas vibrações de rancor que se exteriorizavam do seu cérebro perispiritual fixados no do paciente. Eram fios tênues, elaborados pelas energias carregadas de sucessivas irradiações de vingança, uns exteriorizando cores quentes, que denotavam vigor pernicioso, e outros escuros, densos, como se fossem de tecidos materiais. Embora separados, o obsidiado experimentava os choques produzidos pelo volume do ressentimento emitidos pelo seu adversário, abalando-o e desorientando-o. O vigilante instrutor aproximou-se mais de Laércio e começou a entorpecê-lo com passes específicos, enquanto o Petitinga dialogava com seu verdugo. Poucos momentos transcorridos e o paciente voltou a dormir, estorcigado em convulsões semelhantes às produzidas pela epilepsia, que eram resultado das descargas vibratórias produzidas pelo antagonista consciente do que proporcionava. Teremos que proceder a uma cirurgia perispiritual em nosso enfermo, transmitiu-nos mentalmente o orientador logo após a encerrada doutrinação de Jean-Jacques. O miserável esconde-se no sono para fugir de mim, bradou o desditoso inimigo. Sempre que defrontado com a verdade, ele se evade, mantendo-se introspectivo, em silêncio de amargura e de revolta. Mas isso não lhe servirá de escusa para impossibilitar-me a conclusão da minha empresa de vingança. E lamentável que um ser lúcido, como o amigo, ripostou, com serenidade, o doutrinador, permaneça em situação lastimável de desforço, esquecido de si mesmo. Quando a loucura do ódio se apossa do espírito, anula-lhe o discernimento, que desperta oportunamente, gerando aflição inominável. Não se trata de concordar com as atrocidades por ele praticadas, mas sim de urgente necessidade em favor da sua autoiluminação. Como você se referiu, foram muitos aqueles que lhe experimentaram o guante destruidor. Onde estão, neste momento, essas vítimas? Tomadas por inspiração de sabedoria, livraram-se daquele que as infelicitou e agora rumam para o infinito, desenhando uma trajetória de paz para si mesmas. Não é crível que seja só uma dor maior do que a deles. Reflexione sobre isso. Cada um experimenta o sofrimento conforme sua capacidade de resistência, e a minha não é grande. Acalentei o desejo de vingança por longos anos que pareciam não ter fim. Somente nos últimos decênios é que me tem sido permitida a satisfação de concretizar os meus planos de cobrança.
Não é fácil desistir de um programa deste quilate de um para outro instante. O ódio que lhe devoto e a ânsia de vê-lo derreado, totalmente vencido, são-me tão ensandecedores, que me comburem, transformando-se na razão única do meu existir. À medida que expressava o seu desespero, em vez de produzir-nos revolta, causou-nos profunda compaixão. Os que participávamos da terapia socorrista experimentamos um sentimento de imensa ternura pelo infeliz, por imaginar o que houvera sofrido durante o suplício da empalação. Como se houvesse captado o nosso pensamento, o desditoso espírito adiou as suas justificações. Eu seria até capaz de perdoar o infame, caso a mim somente houvesse tornado desditoso. O hediondo criminoso mandou violar a minha mulher diante de mim, enjaulado e enfurecido, pela soldadesca a seu serviço, enquanto, indiferente, tomando vinho e comendo queijo fétido, sorria. Não poupou os meus 2 filhinhos inocentes, acusados de pertencerem ao calvinismo, que zombeteiramente os católicos denominavam como guernotes. As dores superlativas que os dilaceraram, enquanto gritavam por mim, aguardando um socorro que jamais lhes poderia propiciar, esfacelaram-me todos os sentimentos de compaixão e de misericórdia. Odiei-os, a todos os católicos, e ao desalmado prometi que, se a morte não arrebatava a vida conforme eu acreditava, que enviá-lo-ia ao inferno, mesmo que seguindo com ele. Fez uma pausa, na angústia em que se debatia, produzindo-nos mais compaixão e entendimento sobre a sua dor. E num gesto de incomum desespero, bradou: mesmo que eu quisesse, e não o desejo, eu simplesmente não o posso perdoar, nem sequer desculpar. Ante o inesperado para nós, Petitinga, como se estivesse aguardando esse grito de superlativa angústia, envolveu em vibrações de muita paz, mas sem deixar-se perturbar pela emoção do momento, completou: já que lhe é impossível perdoar ou desculpar, e nós o entendamos perfeitamente, deixe-o por conta do Criador, nosso Pai, que dispõe dos recursos hábeis para a aplicação da justiça, sem a necessidade de você gerar novos comprometimentos na sua execução. Da mesma forma como você foi alcançado pelos vigorosos braços da divina lei, convocando-o ao resgate de não menores crimes transatos, o nosso irmão também o será, no momento próprio, com a diferença que, nessa vez, não haverá o gozo encarregado de exercê-la. O antagonista pareceu momentaneamente hebetado pela surpresa da proposta, enquanto o sábio terapeuta de desencarnados continuou: como você disse, nasceu, morreu e renasceu vinculado ao sentimento de esforço, nele fixando-se e experimentando mais dor através dos séculos. Está demonstrado que a reencarnação é o processo especial para a reparação. Como consequência, se você persistir em ideias sumamente infeliz, volverá o palco terrestre em sofrimentos indescritíveis, somente pela sua rebeldia ante as leis de Deus. Pairava no ar uma psicosfera de harmonia produzida pela mente superior de nosso caro Dr. Arquimedes que, nesse momento, eu não ouvira sair, adentrava-se acompanhado por uma senhora de rara beleza espiritual, seguida de 2 outros espíritos igualmente felizes. Aproximaram-se do desditoso, que chorava de revolta, quando Petitingo interrogou, emocionado: reconhece os nossos visitantes, que vieram abraçá-lo? Jean-Jacques pareceu despertar da loucura prolongada, e totalmente transfigurado pela surpresa e pela alegria, atirou-se nos braços da entidade aureolada de peregrina luz. Chegou o momento, meu amado, de encerrarmos este capítulo infeliz da nossa história, enunciou o nobre espírito com um timbre de voz doçuroso. Aqui estamos, as vítimas da terrível carnificina do passado, a fim de cantarmos nosso hino de gratidão ao Senhor Jesus, que nos convidou a servi-lo mediante a doação da própria vida. Esqueceste que aqueles que o amam devem sempre estar preparados para segui-lo pela mesma estrada de renúncia e de doação total, conforme ele o fez em nosso benefício. Tivemos a honra imerecida de demonstrar nosso amor incondicional àqueles que o não amavam, porque realmente não o conheciam. Todos sofremos inauditas aflições, semelhantes àquelas que arrebataram os mártires das primeiras horas da fé renovadora. A nossa é a dor que lhe assinalou a caminhada terrestre, e que transformamos em compaixão e em caridade para com aqueles que se fizeram instrumento do nosso processo de evolução. Ama, e perdoarás com facilidade. Ama, e volveremos a estar juntos, tendo em vista que o ódio que te cega, vem nos separando há séculos. Este é o momento sublime da nossa felicidade.
Esquece o mal para manteres na mente e no coração apenas o bem que nunca se aparta de nós, em nome do Supremo Bem. Perdoa-me, tu, querida, desabafou o infortunado. Eu não sabia que havias conseguido os céus, de meus filhinhos, as vítimas mais sofredoras do crime, enquanto eu me precipitara no inferno onde reina somente o ódio. Não imaginava que um dia, na condição de anjo do amor, virias com eles, os rebentos idolatrados daqueles dias de sombra, buscar-me no abismo em que tombei, devorado pela alucinação da vingança. Perdoa-me, e balsamiza meu coração queimado pelas chamas terríveis do rancor que, momento a momento, mais me comburem. Agora, que vieste com os outros anjos, por excluir sentimento de amor, ajudam-me todos a repousar, a superar o desespero e a avançar na retaguarda, cobrindo as suas pegadas de luz com as minhas lágrimas de contínua aflição. O amor que nos vitaliza, explicou a visitante feliz, ultrapassa os limites de tempo e de espaço, mantendo-nos unidos por todo sempre, nas alegrias inefáveis e nas vicissitudes indescritíveis. Aqui estamos em nome desse amor, que herdamos de nosso Pai e de que Jesus fez-se o modelo mais sublime, para que a noite cedo dê lugar ao novo dia de esperanças e de alegrias. Nesse momento, as duas crianças, emocionadas, irradiando inefável ternura, abraçaram o genitor do passado, fundindo-se todos num só amplexo de indefinível amor. Que fazer, Deus meu? Explodiu, em lágrimas copiosas, o infeliz. Deixa-te conduzir pelos sábios desígnios, concluiu a nobre entidade, confiando em nosso Pai, sem que te transformes no vingador insano, que jamais conseguirá fazer a justiça que proclamas como necessária. Estaremos contigo na longa viagem de redenção. Atendendo a uma solicitação mental do nosso mentor, Ângelo tocou o centro do discernimento de François Pierre, adormecido, despertando-o para que pudesse compreender e vivenciar aquele inesquecível instante de sublimação. Embora ali presente, faltava-lhe a lucidez plena para captar em profundidade tudo quanto estava sucedendo. Tocado pela beleza do reencontro, rememorou a infelicidade, e, tomado de sincero arrependimento, ajoelhou-se e suplicou a veneranda visitante: eu estava louco e louco prossigo. Tem também compaixão de mim, ajudando-me a sair deste vórtice que me conduz ao aniquilamento total. Sinto que é tarde demasiado para mim, após haver perdido a reencarnação. Piedade, portanto, eu suplico. A vítima redimida deixou o esposo por um instante e ergueu o algoz antigo, falando-lhe com comum sentimento de compaixão. Sempre há tempo para recomeçar, e este é o início de um novo processo. Levanta-te, para somente ajoelhar-te diante do Supremo Juiz que é todo amor. Avançaremos juntos, e em razão da divina concessão, tu e Jean-Jacques recomeçarão juntos mais tarde a trajetória de iluminação e de liberdade. Entre os dois mundos abraçou o sofredor, revitalizando-lhe o espírito combalido e volveu ao companheiro estarrecido, dizendo-lhe: recorda-te deste momento, e avança para Jesus, em cuja estrada voltaremos a encontrar-nos 1000 vezes, até o momento da perene união. Osculou o rosto suarento e banhado de lágrimas do companheiro, enquanto as crianças, igualmente envolviam-no em carinho, afastando-se suavemente e deixando claridades fulgurantes no ambiente. Antes que ele tomasse o controle total da razão, Petitinga voltou ao diálogo. Que te parece, meu irmão, a concessão divina que o Senhor te acaba de facultar? Jean-Jacques, falou trêmulo e tímido, que Deus te conceda o perdão que eu ainda não sei oferecer-te. E tombou desfalecido. Carinhosamente conduzido por Ângelo e Germano a outra cama adrede colocada no recinto, permaneceu adormecido, enquanto Laércio, o antigo verdugo, igualmente foi conduzido ao sono reparador. Observei que os laços fluídicos que ligavam aqueles espíritos através dos seus corpos perispirituais, haviam diminuído de intensidade. Dr. Arquimedes convidou Germano ao delicado processo cirúrgico de extirpar do cérebro perispiritual as matrizes e, por consequência, também do físico do enfermo reencarnado, utilizando-se de instrumentos que eu desconhecia que me faziam lembrar algumas pinças cirúrgicas, em que se fixavam os fios de energia perniciosa. O tratamento libertador prolongou-se por alguns minutos e, à medida que eram liberados os condutos psíquicos do ódio, eles se desfaziam, ao tempo em que eram absorvidos para o interior da mente do desencarnado. Ambos os pacientes espirituais, de quando em quando experimentavam frêmitos decorrentes da separação psíquica pelas energias que antes os fixavam um ao outro.
Laércio parecia mais enfraquecido, porque, de alguma forma, o fluxo vibratório que absorvia, embora de qualidade perturbadora, sustentava-lhe a própria energia. Enquanto isso, o emissor dos fluidos tóxicos apresentava-se envolto em sucessivas ondas deletérias que procediam do viciado campo mental. Terminada a operação, coube ao amigo Germano aplicar no Vingador passos dissolventes das densas cargas enfermiças, de maneira que a fonte geradora de